análise da partida de hoje, né? E o Náutico empata no final. Qual o retrato desse jogo de hoje? Não, eu acho que a gente veio para o jogo, a gente sabia assim da qualidade da equipe do Náutico, a gente veio, jogou, fez o primeiro gol. Eu acho, e eu quero contribuir com o torcedor ali na questão do tempo, eu acho que um menino que a gente não entendia, a gente já falou com ele, eu não deveria ter feito aquela disputa, porque a bola já estava fora. E aquilo que a gente chamou o time para o jogo, né? Eles conseguiram empatar aí no começo do segundo tempo. A gente voltou se controlando o jogo, criando muitas situações. Eu acho que o goleiro desse fez pelo menos umas 4 intervenções decisivas. Então, se a gente tem alguma coisa que a gente lamenta muito, a gente poderia ter matado o jogo com uma certa tranquilidade, porque criamos situações para isso. Marcamos pressão aqui, roubamos bola, tínhamos oportunidades claras de poder fazer o terceiro gol e, consequentemente, ia ser muito difícil deles conseguirem um empate. Né? E no final, um lance que, na minha concepção, foi na minha frente ali, o Facundo tira a bola, o jogador deles vem com o pé acima da bola, um lance claro para mim de falta, o jogador ficou no chão também, ficou no chão, não foi para poder ganhar tempo nem nada, né? Então eu acho que é um erro grave da parte da arbitragem. A gente com 1 a menos, nós empurramos o Facundo mancando para poder entrar para dentro de campo, porque ele não teve o bom senso nem de parar, né? Então, mas não dá para ficar lamentando. Acho que, de uma certa forma, eles têm que comemorar mesmo esse resultado, porque acho que a equipe do Sport foi uma equipe que veio fora de casa, jogou com autoridade, buscou o resultado e, na minha concepção, merecia muito sair daqui com os 3 pontos. Na saída de campo, Anderson, o Cariús citou que faltou um pouco de malandragem para segurar o resultado, para sair com a vitória, e o Love chegou a citar de que faltou também um pouco mais de competência para colocar a bola pro gol, como você citou agora aí, as oportunidades que o Sport teve para fazer o terceiro gol antes desse empate do Náutico. Na tua opinião, o que é que faltou para o Sport sair com esse resultado de vitória aqui? Não, gente, a questão de experiência, a experiência talvez do árbitro, né? De apitar um jogo dessa magnitude, dele ter a capacidade. A confusão foi no primeiro ou no segundo tempo, eu não sei. Foi no primeiro? Ele deu 4 minutos de acréscimo no primeiro e no segundo deu 6. Deu 5. 6 minutos. 6 minutos. Então, assim, eu não consigo entender esse tipo de situação. De acordo com o resultado do jogo, o time da casa está perdendo, nós damos mais tempo, se estiver ganhando, a gente dá menos. Então, eu acho que faltou experiência e malandragem, e esperteza para o árbitro apitar um jogo desse nível. Acho que ele foi muito imaturo em várias situações. A equipe do Náutico, no começo do jogo, teve 2 ou 3 situações de falta por trás. E a gente fica mais preocupada porque o jogo vai ganhando uma dimensão que não é aquilo que a gente gosta. Não é que aquilo que a gente prega. Jogo de confusão, de briga, não é isso. Ninguém quer isso. Mas se a arbitragem não é firme no começo do jogo para impedir as jogadas mais violentas, o jogo pode descambar para isso. Anderson, boa noite. Você teve algumas baixas hoje e pouco tempo de recuperação para o jogo da terça. A viagem para Fortaleza acontece na próxima segunda. Você lamenta ausências ou você prefere enaltecer a força do elenco nesse momento? A gente enaltece muito a força do elenco, mas assim, nós estamos chegando num momento que como eu falei, acho que eram 4 jogos em 10 dias. É uma coisa muito difícil, a gente está perdendo atletas, porque infelizmente, como eu falei anteriormente, alguns desses atletas eles não conseguem recuperar completamente de um jogo para o outro. O jogo é intenso, o jogo requer força, potência, resistência, musculatura fica muito inflamada depois desses confrontos. E a gente não está tendo tempo para poder recuperar, muito menos treinar, né? Treinar eu nem falo, para poder recuperar pelo menos. A gente tem sempre pego adversários que tem um dia a mais de descanso, agora um adversário que está com quase a semana toda aberta, mas aqui a gente não pode ficar lamentando, né? Isso acontece, a gente precisa agora ver o que é a situação de cada atleta aqui. É claro que eu lamento muito porque a gente perde peças importantes dentro do elenco.
Então vamos observar e vamos recuperar para que a gente possa estar com a melhor equipe possível para terça-feira. Ô Anderson, o Sport agora dá uma pausa no estadual, só vai no dia 25 de fevereiro, mas tem uma sequência pesada, a gente falando de Copa do Nordeste, porque pega o Ceará, pega o Bahia, tem um jogo do Santa Cruz que ainda não tem essa data definida. Dá para virar essa chave agora? Não dá, eu acho que a gente está... por mais que a gente tenha tido, né, 2 empates agora, a gente ainda está à frente dessas 2 competições e não tem sido fácil, entendeu? Como eu falei anteriormente, depois que começa a competição, a gente não tem mais nenhuma semana aberta de trabalho, assim, então jogos meio de semana e final de semana e viagens e com desgaste. E a gente não está aqui justificando nada, a gente queria, né, na verdade, ter a possibilidade de recuperar bem esses atletas, poderem estar nas melhores condições possíveis. Mas a gente tem colocado para eles a importância desse sacrifício, da dedicação. Acho que a nossa equipe correu bem hoje, assim, com disposição, com entrega, mesmo com algumas baixas, né? A gente teve que tirar o Pedro ali em função do cartão amarelo, né? Sabia que eles iam forçar talvez uma situação para que ele pudesse ser expulso. Então a gente lamenta, mas faz parte, assim, eu estou... muito orgulhoso do grupo, da dedicação, da forma com que eles vieram aqui para jogar e criaram ótimas situações, vieram para poder vencer o jogo. Então a gente fica feliz aí que, infelizmente pelo resultado não, mas feliz pela postura da equipe. Professor, eu queria que você falasse e avaliasse o comportamento da sua equipe diante de um jogo como esse, que me parece ser um jogo dos mais cascudos que o Sport teve até aqui na temporada. Ambiente hostil, um adversário motivado, clássico. Qual o comportamento, qual a avaliação do comportamento da sua equipe, já avisando, claro, os jogos da mesma forma que o Sport vai ter pela frente? Eu acho que o momento crucial assim, foi a questão daquele momento que o Pedro acabou chutando aquela bola, que eu acho que a gente acabou perdendo um pouquinho o foco do jogo. E a gente estava com o jogo controlado. A gente não estava sendo assediado pela equipe do Náutico, né? A gente estava controlado, estava tranquilo. A partir daquele momento, acho que a gente perdeu um pouquinho o controle. Mas no segundo tempo, mesmo com o gol logo de início, a gente voltou rapidamente para o jogo, criou boas situações. Como eu falei, assim, pelo menos umas 3 ou 4 intervenções ali do Wagner, que foram decisivas. Chances claras, não foram chances de bola de rebate, resvala, ou que joga para um lado, joga para o outro, não, chances claras mesmo, né, que a gente poderia ter feito talvez o terceiro gol e, consequentemente, a gente poderia ter saído, né, já com, ficado com uma vantagem maior e mesmo se tivesse algum tipo de situação, a gente poderia, né, sair com os 3 pontos. Mas eu acho que nesse sentido, sim, que a gente vai fazer algum tipo de correção, a gente não perca o controle emocional, que naquele momento só favoreceu o adversário. Boa noite, professor Anderson. Boa noite. O senhor falou da base, né? A tendência para esses próximos jogos fora de casa é justamente manter essa garotada para não ter o desgaste físico no elenco? Cara, assim, eu fico impressionado, assim, como as pessoas pegam algumas coisinhas, assim, assim, a gente é pouco valorizado nesse país, né, cara? Eu tenho 10, 15 anos de trabalho de base, assim, é inconcebível que algumas pessoas falem pra gente em que momento que a gente tem que lançar menino. Competição de Copa São Paulo, eu tenho 2 conquistas, eu posso falar de cadeira dessa competição. Posso falar assim porque eu trabalhei na base e vi tantos treinadores queimarem meninos com tanto potencial porque colocaram ele antes da hora. Pegou uma competição, me pergunta aqui, quem foi o campeão da competição da Copa São Paulo? Palmeiras. Quantos meninos do Palmeiras estão jogando titular na equipe do Palmeiras? Quantos jogadores do Goiás foi vice-campeão estão lá como titulares da equipe? Quantos meninos que participaram da semifinal? E por que nós estamos aqui falando sobre isso, cara? Então nós temos no elenco hoje, eu não sei quantos meninos da base, hoje, não vou poder saber, mas jogando hoje, Everton da base, Pedro, Fábio jogou, quem mais? O próprio Juba, né? Juba da base. Qual outro time que tem tantos jogadores da base jogando assim, ao mesmo tempo? E os meninos do banco? E eu tô falando aqui sobre isso, cara, assim, isso é uma falta de respeito com o profissional que tá aqui, entendeu? Nós vamos fazer o lançamento dos meninos com o maior carinho na hora que eles estiverem preparados. Hoje o Fábio foi colocado numa situação, né, de grande risco. Ele podia ter entrado muito mal no jogo, mas entrou bem. Entrou com uma postura boa, entrou com personalidade.
Então a gente precisa ter tranquilidade para que ele possa, aos poucos, ir ganhando seu espaço. Nenhum jogador na minha equipe ganha nada de graça. Não ganha porque é mais experiente, porque é menos experiente, porque fez um gol na base, porque fez um gol bonito. Todo mundo ganha as oportunidades por merecimento do dia a dia. Esse é o meu contexto, esse é o meu parâmetro. E eu gostaria que as pessoas dessem apoio para esses meninos para que naturalmente eles possam ganhar suas oportunidades. Que não haja nenhum tipo de pressão. E porque outro dia o Pedro já foi vaiado, cara. Vocês viram isso? Um baita de um jogador que tem feito bons jogos, fez um jogo ruim. Ele foi vaiado. E olha, pensa na cabeça de um menino desse, se acontece uma segunda vez, uma terceira vez. Talvez ele não consiga repetir mais aquilo que ele pode fazer, mano. Então, muita calma nessa hora, entendeu? Eu, mais do que ninguém, adoro, amo colocar e lançar jogadores. Pega o meu histórico aí, você vai ver quantos jogadores dos clubes todos que eu passei que foram lançados, foram colocados de alguma forma pela minha pessoa. E não porque eu tenho mérito nisso, porque os meninos estavam preparados para esse momento. Então ter tranquilidade, para a gente poder escolher os melhores atletas. Se os meninos estiverem dentro desses que a gente acha que são os melhores, com destaque nos treinamentos, eles vão ter oportunidade naturalmente, como o Fábio teve hoje, como os outros também poderiam ter tido. Até o Davidson poderia ter entrado hoje se não tivesse tomado cartão amarelo ali no banco, né? Anderson, boa noite. Projetando voltando a falar do confronto contra o Ceará, uma análise inicial da temporada, Ceará e Sport fazem bons campeonatos estaduais. E na Copa do Nordeste também fazem uma competição regular e equilibrada. O que você projeta para terça-feira, jogando fora de casa, contra um adversário na mesma divisão do esporte e que tem mostrado um bom futebol? Assim, quando você fala que nós estamos fazendo um campeonato regular na Copa do Nordeste, aí eu fico assim, o que nós precisamos mais? Nós ganhamos 2 jogos, quer dizer, nós estamos bem na competição, né, liderando a chave, mesmo com um jogo a menos do que o Fortaleza, não é isso? Então, assim, eu acho que a gente está caminhando bem, cara. Assim, a gente está com a sequência de jogos grande, uma remontagem de equipe, jogadores novos que chegaram. Eu acho que a gente tem feito boas partidas, oscilando em alguns momentos. Às vezes a gente não consegue desenvolver um bom futebol porque às vezes o campo dificulta muito, não só para nós, mas para o nosso adversário também. Mas assim, a gente tem tentado e eu acho que a equipe tem dado provas que ela pode fazer grandes coisas, né, durante essa temporada. É um jogo muito difícil. Assim. Eu já trabalhei lá no Ceará, eu sei como é que é. É um elenco que ficou ainda com ótimas peças. Foi um investimento enorme que eles fizeram ano passado. Então tem um elenco de qualidade, né? E um grande treinador que já conhece as competições nacionais. Então a gente vai se preparar da melhor forma para poder fazer o melhor jogo possível lá.